Olá, paz e bem. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida, o Evangelho ao nosso alcance. Nós temos dedicado o nosso mês de outubro à pessoa de Francisco de Assis. Hoje eu quero refletir sobre a ecologia, um elemento muito importante na espiritualidade franciscana e que está na ordem do dia. Todos nós estamos muito preocupados com as questões ambientais, as mudanças climáticas causadas por tantos fatores. E Francisco de Assis sempre teve um relacionamento com as criaturas e com a obra de Deus de uma maneira muito terna, muito meiga. E por isso ele foi eleito em 1979 o patrono, o padroeiro das causas ambientais. A questão ambiental, ela passa pelos sentidos. É muito importante que nós vejamos, cheiremos, toquemos, porque isso assim vai me convencer de que de fato aquilo é importante. Por isso, um dos grandes ganhos da reflexão atual é a chamada ecologia integral, que coloca o ser humano dentro da questão ambiental e não mais separado, como era a reflexão ecológica de alguns anos atrás. Então parecia que animais e plantas e as demais coisas da terra eram uma coisa e a pessoa humana era uma outra coisa. Na encíclica atual Laudato Si, o Papa Francisco traz esse conceito de uma forma muito clara. O ser humano não está fora, as coisas estão todas interligadas. O que afeta a um, afetará necessariamente o outro. A reflexão atual nos pede um comprometimento por ações concretas, cotidianas. Então, é preciso que eu cuide cotidianamente de ser cada vez mais ecológico, integral, pensando nas minhas relações cotidianas e também na relação com o lixo, com o descarte, com o consumo, etc. E ao ser convocado na minha responsabilidade pessoal, nas minhas ações cotidianas, eu não posso imaginar que todos têm o mesmo grau de responsabilidade. Não. Alguns têm mais responsabilidade do que outros. Alguns são mais responsáveis do que outros na degradação ambiental. Então, esse discurso de que todos nós somos responsáveis e todos nós somos isso e aquilo, ele deve ser um pouco pontuado e um pouco questionado. Cada um é responsável naquilo que lhe compete. Então, por isso, alguns são mais responsáveis do que outros. Porque as minhas ações cotidianas são muito menores do que grandes empresas, grandes multinacionais, grandes países consumidores, etc. e tal. Então, a ideia de Francisco de Assis é, sem dúvida nenhuma, de uma fraternidade universal, de uma ecologia integral, em que todos nós, seres humanos, animais, plantas, toda a obra de Deus, estamos nesta casa comum, assim como diz o Papa Francisco. Francisco de Assis tem muito a nos ensinar ainda hoje. Paz e bem.